Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, vocês sabem o que é o benefício de incapacidade permanente e o que é e como funciona essa incapacidade permanente? Essas são dúvidas e muitos segurados direto aí pela internet, muitos aqui do nosso canal, e essa pergunta é muito recorrente. O benefício de incapacidade permanente é uma das modalidades de aposentadoria do INSS para trabalhadores que possuem incapacidade decorrente de doença ou acidente que os impossibilitem de cumprir funções do trabalho ou ser realocadas para outra atividade. Essa incapacidade ela pode ter ocorrido, por exemplo, de um acidente não ocupacional, quer dizer, um acidente que não ocorreu dentro da empresa ou no seu horário de trabalho, como também no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro da hora de lazer, elas têm o mesmo direito, tá? E nós vamos esclarecer aqui para você quando você tem direito, como é possível você conseguir esse benefício dentro do INSS, de que forma você pode pedir esse benefício diretamente no INSS e ele é concedido, ou ele também pode ser concedido automaticamente para você. Essas são dúvidas que nós vamos tirar aqui, que muita gente tem, e aqueles que estão com processo na justiça, tem algumas revelações que nós vamos fazer aqui importantes. Por isso é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final para não perder nenhum tipo de informação. Lembramos, 10, 15 minutos que você assiste um vídeo conosco aqui, é um vídeo de informação e de conhecimento que pode ajudar você a não perder semanas, dias, meses dentro do INSS sem saber o que fazer. Lembrando, conhecimento é tudo, pessoal. Pode te tirar qualquer coisa, menos o conhecimento, e principalmente quando esse conhecimento lhe ajuda a solucionar e a resolver problemas que, segurados dentro do INSS, sobra problemas para ser resolvidos, né? O benefício de incapacidade ele tem objetivo e suporte para o segurado do INSS. Como o próprio nome diz, essa incapacidade permanente para o labor, em outras palavras, é um direito conquistado por esse segurado através das contribuições feitas para o INSS. Muitas pessoas esquecem que o INSS é como um seguro que você paga. Você trabalha, todo mês vem descontado do seu salário, sem você optar ou não em pagar, ele já é descontado automaticamente. Por quê? Nesse caso, por exemplo, de você ficar incapacitado, você tem o INSS como um seguro. Para quê? Para continuar pagando as suas contas, para continuar sustentando a sua família. O INSS é isso, pessoal. Agora, para você, no caso, por exemplo, conseguir esse benefício de incapacidade temporária, você tem que ter no mínimo 12 contribuições pagas. Existem algumas situações que isentam o trabalhador dessa regra. Por exemplo, um acidente dentro do trabalho, né? Um acidente ocupacional, uma doença ocupacional. Isso pode isentar você de ter essa carência paga de no mínimo 12 contribuições. Existem algumas doenças que são dentro do INSS já conhecidas e que geram muito esse benefício de incapacidade permanente. Muitos segurados, inclusive também através dessas doenças, conseguiram na justiça esse benefício. Por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, tá? A alienação mental, a cardiopatia grave, a cegueira, olha, inclusive a monocular, tá? A contaminação por radiação, a doença de Paget em estados avançados, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, existem muitas outras doenças, mas essa que eu mencionei, essas doenças, elas são campeões de concessão de benefício de incapacidade permanente para segurados tanto dentro do INSS como também na própria justiça. O que é uma doença permanente? Bem, deficiência ou doenças graves são patologias de evolução prolongada e permanente para as quais não existe cura, que comprometem severamente a saúde e a funcionalidade dos que dela padecem. O que acaba sempre acontecendo é afetando-lhe todas as situações, inclusive a econômico-financeira. O que nós estamos dizendo aqui? São doenças que não têm cura. Agora, me explica uma coisinha aqui. Quando você é aposentado, por exemplo, no INSS, por causa de uma incapacidade permanente, se foi reconhecido que é uma doença que não tem cura, como pode justificar as convocações feitas para revisões de benefício? O INSS alega que é para análise e verificação se ainda existe a sequela, se existe ainda a incapacidade. Mas quando foi concedido o benefício de incapacidade permanente, aqui nós acabamos de falar, é porque existe uma sequela ou uma doença incurável. Então não tem lógica se pedir ou se convocar para um segurado que esteja aposentado por incapacidade permanente, ele seja convocado para qualquer pente fino ou qualquer revisão.
É o que nós falamos, pessoal. Muitas leis aqui no Brasil, elas são muito bonitas no papel, mas na prática elas funcionam muitas vezes ao contrário do que está escrito lá no papel. Quanto tempo dura, por exemplo, um benefício de incapacidade permanente? O benefício deverá ser pago, olha, enquanto persistir a incapacidade, obrigando o INSS a submeter-se a uma nova perícia médica a cada 2 anos, até que atinja 60 anos, idade a partir do qual o segurado está dispensado dessa exigência. É o que nós acabamos de falar, né? O INSS, através de lei, tá, pessoal? Existe uma lei que nós vamos falar aqui, que dá garantia para o INSS para convocar esses segurados de incapacidade permanente para se submeter à perícia médica. Agora, vocês notaram aqui, quando eu falei da idade, quando esse segurado alcança 60 anos de idade, a partir dessa idade ele está dispensado dessa exigência? É exatamente isso que você pensou. Esse benefício ele se torna, por exemplo, definitivo a partir dos 60 anos. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então é muito importante que você acompanhe as nossas próximas informações. Como provar essa incapacidade permanente? Por exemplo, você vai passar numa perícia no INSS. Você teve uma sequela muito grave, algo que aconteceu com você que não vai ter como, por exemplo, você retornar a ter as suas habilidades para voltar à sua função habitual, ou mesmo você conseguir ser realocado ou reabilitado para qualquer outro tipo de função. Como você comprova isso? Bem, nós sempre falamos que a comprovação ela é feita através de documentação. Por exemplo, o laudo médico é importantíssimo, tá, pessoal? Nós sempre falamos que é uma das maiores dicas que nós damos aqui no canal é com relação à documentação, o que comprova essa incapacidade permanente. No caso, um laudo com o seu nome e assinatura e CRM do médico com carimbo, tá? O CID da doença é muito importante, pessoal. Através do CID, esse perito que vai fazer a sua análise no INSS, ele pode determinar, ele já pode ter uma ideia do que está acontecendo com você. Então, é muito importante. Você tem exames que você fez? Guarde todos esses exames num local onde não vai danificar, não vai prejudicar, não vai rasurar, não vai molhar, não vai dobrar esse documento. Tudo isso depende de você conseguir o seu direito dentro do INSS. Você participou de fisioterapia? Peça um laudo para o fisioterapeuta, dizendo quais são as suas condições reais, se existe possibilidade ou não de recuperação para você. As receitas médicas, os receituários médicos, muitos segurados que estão nessa condição tomam remédios fortíssimos e é necessário sim ter esses receituários na hora da perícia, se possível, até a caixinha do remédio. Tudo isso são informações importantíssimas que nós sempre batemos na mesma tecla em todos os vídeos, mostrando o quê? Para você não esquecer, porque se você está pleiteando seu benefício, que é um direito seu, você tem necessidade de comprovar tudo isso. A maioria, muitos dos casos de indeferimento no INSS, tanto na aposentadoria por invalidez ou no auxílio-doença, o que é? É a falta de documentação, pessoal. Então, fica bastante esperto com isso, tá? O perito, ele sugere a aposentadoria? Sim. Você pode estar, por exemplo, de auxílio-doença e passar meses renovando esse auxílio-doença, até chegar a um ponto, por exemplo, 2 anos recebendo esse auxílio-doença, sendo convocado constantemente para perícias, e o perito verificando que realmente você não está tendo uma progressão, que não está se curando, esse perito ele pode sugerir sim a aposentadoria por incapacidade permanente para você. É claro que para isso acontecer tem que cair um relâmpago, um raio na cabeça dele, né? Porque hoje eles estão negando aí até para pessoas que estão na cadeira de rodas, deitadas numa cama, sem condições nenhuma, nem de levantar, e estão tendo alta, e muitos peritos ainda humilhando os segurados, falando que o segurado não tem nada, falando que o segurado está procurando um jeito de não trabalhar. Ainda tratam, sabe, o segurado que paga lá, como nós falamos, todo mês a sua contribuição, de uma maneira desrespeitosa. Agora, nós já falamos também em outros vídeos, é possível você processar o perito sem processar o INSS, tá? Você conseguindo o nome, o CRM desse perito, você pode constituir um advogado e entrar na justiça comum contra esse perito, porque ele é um médico, independente dele ser perito ou não no INSS. Existe uma ética médica. A conduta dele com relação aos seus pacientes não interessa se é uma perícia médica ou se ele está num consultório particular. Deve ser a mesma. O problema que nós já falamos, pessoal, é você comprovar que houve essa negligência, que houve essas ofensas. Se você tiver alguma maneira de gravar
em vídeo, ou pelo menos a voz, e ter como comprovar que foi negligência, que você foi destratado, desrespeitado por esse perito, você pode abrir um processo sim de danos morais e exigir desse perito um ressarcimento por isso. É difícil comprovar, mas não é impossível, tá, pessoal? Então, o perito ele pode sim sugerir a aposentadoria por invalidez, que seria, no caso, né, o benefício de incapacidade permanente. Você não pode, por exemplo, chegar no INSS e eu quero me aposentar por invalidez, eu estou inválido. Não é você que decide a invalidez. Quem vai decidir a invalidez é o perito através da documentação que você apresentar. E outra coisa que nós lembramos, não é a doença que concede o benefício, tá, pessoal? O que concede o benefício é a incapacidade que essa doença causa. Ela pode ser temporária ou permanente, tá? Mas não significa que você tenha a doença X que ela vai te dar direito, por exemplo, nem ao auxílio doença, muito menos a aposentadoria por invalidez, porque a incapacidade, se ela não for realmente severa, no caso, por exemplo, para ser considerada permanente, você não consegue esse benefício. Para quem está, por exemplo, dentro de uma empresa e sofreu um acidente ou contraiu uma doença ocupacional, não pode ter nenhum tipo de prejuízo, tá, com relação a pagamentos, tá? Se você recebia X na empresa, você tem que continuar recebendo, porque a responsabilidade é da empresa. Enquanto você estiver no INSS sendo considerado incapacitado permanente, o seu contrato de trabalho não pode ser rescindido, ele vai ficar suspenso dentro da empresa pelo tempo que for. Se caso, como nós falamos, uma hora você receber alta e você retornar à empresa, ou mesmo você pedir uma alta, porque você sente que já está apto a retornar ao mercado de trabalho, que eu acho que isso é muito difícil, você pode retornar à empresa e a empresa é obrigada a reativar o seu contrato imediatamente, tá? Não pode ter nenhum tipo aí de restrição. Esse contrato, depois de um retorno como esse, ele tem estabilidade de 12 meses, quer dizer, você vai ficar um ano com estabilidade sem a empresa poder te mandar embora. Depois disso, se a empresa resolver te mandar embora, ela está agindo dentro da lei, tá, pessoal? E infelizmente é assim que acontece, tá? No caso, por exemplo, do benefício de incapacidade permanente, esse segurado for encaminhado para a reabilitação profissional, também é garantido por lei, tá? A Lei 8.213/91. Esse segurado ele pode sim ser encaminhado para a reabilitação profissional. Se vai ser reabilitado ou não, aí é uma outra história, mas o encaminhamento, o INSS está agindo dentro da lei, tá? E dentro da reabilitação profissional, você também vai passar por perícia que vai constatar. Por isso, a documentação deve estar sempre em boa qualidade, guardada em local seguro, tá, pessoal? Porque muitos segurados estão sendo convocados, inclusive judicialmente, para participarem do programa de reabilitação profissional. Então, é muito importante que você já esteja precavido para não ser surpreendido com uma notícia dessa, tá? O perito ele vai negar sempre o benefício a partir do momento que você não demonstrar que está incapacitado permanentemente, que você não tem cura. Se ele constatar isso, ele não vai, por exemplo, te aposentar por invalidez, mas ele vai poder te conceder um benefício de incapacidade temporária por um período. O que você faz nesse caso? Você sabe que você tem direito, porque as indicações de laudo, de exames, demonstram que a sua incapacidade é permanente. Você recorra à justiça, vá à Justiça Federal e entre com uma ação contra o INSS. Vai te prejudicar durante esse período que você pode estar de auxílio-doença? Não, não vai lhe prejudicar em nada. Se você também entrou com um recurso, por exemplo, foi indeferido, e você recorreu ao recurso administrativo do INSS, você não precisa ficar aguardando esse recurso terminar para você procurar a justiça e acionar o INSS judicialmente. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então é uma informação importantíssima. Com relação a valores, antes da reforma da Previdência, quem, por exemplo, se afastava do trabalho ou, por exemplo, estava desempregado, mas tinha uma lesão que tornou incapacitado permanente, o INSS fazia uma média dessas contribuições, descartando as 20% menores e tirava uma média salarial. Acontecia sempre desse segurado receber aproximadamente o que ele receberia se ele estivesse nativo no mercado de trabalho. Depois da reforma da Previdência, para esses casos, o que acontece? Não está sendo mais descartado, tá? Esses 20%, aumentou o divisor. Então, o que acontece? Diminuiu o valor das aposentadorias por invalidez. Isso foi uma forma até de não incentivar que as pessoas procurassem tanto. Hoje, depois da reforma da Previdência,
Quem está nessa situação, que vai se aposentar por incapacidade permanente, vai receber uma média de 60% do salário que recebia quando estava na ativa, tá? Então, tem que se pensar muito bem. Converter o auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente é possível também através da justiça. Inclusive, nós temos vídeo aqui no canal, o vídeo inteiro falando sobre o assunto, como proceder, o que fazer, o que é necessário. Você pode procurar aqui nos nossos títulos que você vai encontrar. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham achado e encontrado uma informação relevante aqui nos nossos vídeos. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um joinha aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você sempre estar recebendo em primeira mão todos os nossos conteúdos. Você vai ser o beneficiado sempre, tá? Meu amigo, minha amiga que me acompanham sempre, interagem, divulgam o canal, o meu muito obrigado, que Deus nos abençoe aí. Está próximo aí já de um final de semana, vamos descansar, foi uma semana um pouco pesada, tá? Muitas decisões acontecendo, muita expectativa em diversos assuntos, em diversas áreas, mas vamos pedir a Deus que aconteça sempre o melhor, que seja para o bem de todos nós.